Eu sei que você entrou nesse vídeo com o intuito de descobrir como virar um X-Men. Pode fingir, mas eu sei a verdade. Porém, infelizmente, eu vou ter que te decepcionar. Vamos falar aqui de uma coisa muito mais real. Bem-vindo, alunos e curiosos de plantão. Meu nome é Tarek e hoje iremos falar sobre os agentes mutagênicos. Apesar de eu ter o desejo secreto de ter poderes como os X-Men, sei que as mutações não são exatamente como nos quadrinhos. Na vida real, algumas mutações são responsáveis por mudanças muito pequenas no organismo e, eventualmente, pela evolução das espécies. Claro, isso quando a mutação acontece no embrião. Mas será que é possível haver mutações em células somáticas? Ou seja, células que constituem o nosso corpo? Se é possível, como é que isso acontece? Para entender isso, precisamos entender que o DNA é composto por proteínas, e as proteínas são elementos muito frágeis apesar de tudo. Elas quebram a sua estrutura muito facilmente, por isso temos que tomar muito cuidado com várias coisas. O problema é que o DNA, além de replicar as células, também é responsável pela criação de novas moléculas de proteína para o metabolismo do organismo, como vimos em algumas aulas anteriores. Essas mutações, causadas pela modificação no DNA das células somáticas, não irá te dar poderes especiais, mas poderá te dar muitos problemas, como por exemplo o câncer ou até mesmo modificar a capacidade de criação de gametas, deixando você infértil. Dessa forma, precisamos entender quais são os agentes no ambiente que têm a capacidade de causar danos em proteínas e, consequentemente, causar danos no DNA das nossas células. Esses agentes são divididos em 3 grupos bem distintos, então vamos falar de cada um deles. Começando pelos agentes físicos. Apesar de não parecer, a radiação é considerada um agente físico, pois ela é transmitida e propagada por partículas ou ondas eletromagnéticas, logo, em teoria, é algo que você consegue pegar. Mas, ao contrário do que os quadrinhos colocam, você não se tornaria o Hulk. Na vida real, diversos tipos de radiação são capazes de alterar o DNA de uma célula. Um ótimo exemplo desse tipo de radiação são os raios ultravioleta, que vão impedir as ligações de adenina com timina no DNA, colocando uma timina com outra timina, e modificando assim toda a informação daquele gene. O importante aqui é saber que as radiações podem afetar a sequência do DNA de seu organismo e, por conta disso, podem alterar toda a função dele ou inutilizá-lo, que vai ser um problemão para você. O segundo tipo são os agentes químicos. Nesse caso, são substâncias chamadas cancerígenas. Isso acontece pois essas substâncias têm uma composição muito parecida com os nucleotídeos da sua própria célula. Então, a sua célula acaba colocando essa substância no lugar dos nucleotídeos corretos e, assim, modifica toda a estrutura do DNA. Além disso, algumas dessas substâncias têm radicais livres, que podem ser danosos ao material nucleico das células, pois elas catalisam reações químicas que vão danificar o DNA. Não conseguiu pensar em nenhum exemplo desse tipo de agente? Eu vou te dar 2 bem conhecidos, o tabaco e álcool, que podem ser muito complicados quando usados em excesso e por longos períodos. E por fim, nós temos os agentes biológicos. Esse aqui é bem mais complicado. Em essência, são ações de vírus e bactérias que conseguem, devido à sua forma de se replicar, modificar o DNA da célula, como vimos nas aulas de cada uma delas. Mas esquece aquela história de criar zumbis dessa forma. É muito mais aleatória essa modificação do que parece. Nesse último, temos que ressaltar que existem pesquisas de pessoas tentando fazer agentes biológicos com informações de modificação do DNA bem específicas, criando assim as famosas terapias gênicas. Dessa forma, a pessoa utiliza um vírus criado em laboratório com a capacidade de modificar uma parte específica do DNA de uma célula. Mas vamos comentar isso em uma outra aula aqui do canal. Um exemplo que podemos comentar e já é bem estabelecido na sociedade, quando falamos de agentes biológicos específicos, são as bactérias utilizadas na quimioterapia para pacientes com câncer. Mas calma! Existem órgãos reguladores para esse tipo de coisa, para não sofrermos um problema de grandes proporções devido a um erro médico nesse tipo de técnica. Então, agentes mutagênicos biológicos utilizados como medicamentos têm uma regulação específica e bem dura para esse tipo de coisa. Por isso, a gente pode ficar bem mais tranquilo. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam que toda quarta-feira tem uma videoaula de biologia e todo domingo tem um vídeo de curiosidades. Se inscreva e ative o sininho para novas notificações e novas aulas. Muito obrigado!